A paz do Senhor Jesus Cristo, aos amados irmãos e amigos. Estamos aqui nesta noite gravando mais um vídeo para o nosso canal Abrindo a Bíblia. Me chamo Alessandro Barbosa, você que ainda não me conhece, me chamo Alessandro Barbosa, sou da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, pastoreado pelo meu querido pastor Francisco Pereira dos Santos. Sou da igreja aqui da cidade de Palmital, interior de São Paulo. Amados irmãos, hoje uma data festiva, ainda está sendo comemorada por muitos, por mim, por exemplo. Hoje é um dia pelo qual nós comemoramos o dia do nascimento de Jesus Cristo. Embora sabemos biblicamente que a Bíblia não deixa evidências a respeito do dia específico pelo qual Jesus nasceu, mas sim com clareza e evidências suficientes a respeito do nascimento, a Bíblia está recheada. Porém, a respeito do dia, exatamente, a Bíblia ela se silencia. Mas, queridos irmãos, certo é que eu gostaria de trazer para vocês aqui nesta noite um pouco a respeito do contexto histórico. É um vídeo bem curto, é um material bem curto, bem resumido, até por conta do tempo que eu tenho. Porém, irmãos, de muita importância, tá bom? Fique conosco até o fim desse vídeo, ouça-nos, avalie, tá? Pesquise, estude e venha então, queridos irmãos, observar que o sentido do Natal para nós é saber que Jesus Cristo um dia nasceu, deixou a sua glória nos céus e fez-se homem e habitou em nosso meio. Vamos orar a Deus, agradecendo a Deus por este momento e assim daremos sequência após a oração. Amado Jesus, nós nos encontramos aqui nesta noite após um dia, meu Senhor, de comemorações, meu Pai, pelo qual comemoramos o nascimento do Senhor Jesus Cristo, o Salvador do mundo. Deus de amor e bondade, que o Senhor possa abençoar os ouvintes, os irmãos, amigos, colegas inscritos neste canal. Senhor Deus, que o Senhor possa abençoar com sortes de bênçãos, Pai, com proteção, com cuidado, com zelo, com amor. Querido Jesus, abençoando de uma forma geral. Leva as nossas mentes cativas nesta noite para compreendermos a Tua gloriosa e santa palavra. Assim eu oro e lhe agradeço em nome de Jesus. Pois bem, queridos irmãos, não é uma pregação, é simplesmente uma conversa, é simplesmente um relato a respeito da história, do contexto histórico, do porquê do Natal ser comemorado no dia 25 de dezembro e o significado também desta palavra Natal, tá bom? Deixo mais claro aqui, deixando bem claro. Nós vamos falar um pouquinho a respeito do contexto histórico desta data, tá bom? E também não é uma pregação, tá? Embora quando nós falamos da palavra do Senhor, o nosso intuito é sempre levar as pessoas à melhor compreensão possível. Que o Espírito Santo nos dê graça nesta noite. Bom, o que sabemos, irmãos, é que a origem do Natal, a origem da palavra Natal, ela tem a sua origem no latim, natalis. No latim, a palavra Natal é escrita natalis, ou falada natalis, que por sua vez deriva-se do verbo nascer. Então a palavra Natal, ela é nascer, significa nascer, tem a ver com nascimento, certo? Então tem tudo a ver, irmãos, nascimento, e hoje nós comemoramos o nascimento de Jesus Cristo. Mas por quê? Do porquê se comemorar no dia 25 de dezembro? Antes de tudo isso, vale a pena a gente pontuar algumas coisas aqui. De fato, como eu disse, é inexistentes textos bíblicos como documentos históricos que falem a respeito do dia do nascimento de Jesus Cristo, um dia específico. A Bíblia é recheada de textos que falam bem a respeito do nascimento de Jesus, também da sua morte, certo? Mas do dia específico nós não temos nenhum tipo de evidência, tá? Então, o que sabemos é que ele nasceu, ou melhor, há quem diga que Jesus nasceu em outubro, tá, irmãos? Há quem diga que Jesus tenha nascido no mês de outubro. Porém, este não é o meu objetivo aqui nesta noite, tá bom? O meu objetivo aqui é trazer o real significado do Natal para nós, tá? Embora seja plausível dizer que Jesus tenha nascido no mês de outubro por causa dos turnos dos sacerdotes, mas enfim, não é o nosso objetivo tratar disso aqui, tá bom? Mas certo é que ele nasceu, você vai entender o porquê, tá? Então, queridos irmãos, como eu disse,
Então talvez venha a pergunta para nós assim, mas por que então ser comemorado o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro, sendo que nós não sabemos o dia exato do seu nascimento? Pois bem, o que sabemos historicamente é que no dia 25 de dezembro era se comemorado algumas festividades pagãs. Por isso que alguns cristãos nos dias de hoje têm deixado de comemorar o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Isso é um erro, irmãos. Isso é um erro. Nós temos que comemorar sim no dia 25 de dezembro o nascimento de Jesus, embora não saibamos o dia exato. Mas se esta foi a data, que eu acredito que dentro da permissão de Deus foi esta data escolhida, nós temos que comemorar sim. Até mesmo é uma forma de nós propagar mais ainda o Evangelho de Cristo, com mais veemência, com mais objetividade, trazendo à memória o nascimento de Cristo e o porquê deste nascimento. Porque Deus não deixou a sua glória no céu simplesmente por deixar, simplesmente para passear aqui na terra. Ele teve um objetivo específico, pelo qual nós iremos saber aqui. Mas certo é que dentro da história, no contexto histórico, eram-se no dia 25 de dezembro comemoradas algumas festividades pagãs. Por exemplo, pelos romanos, era comemorado, celebrado uma homenagem ao Deus Sol no dia 25 de dezembro, pelos romanos, né? Que significa Natalis Invictus Solis, que é o nascer do sol invicto. Olha só, nascer do sol invicto. Vocês vão entender algo interessante, porque tem um texto bíblico que vai na contramão dessa declaração aqui, tá? E era um momento em que os romanos pediam por fartura. Então, deste contexto histórico, se trouxe para o Natal nos dias de hoje esses banquetes, essas festividades com muita bebida, com muita comida. Tudo isso é bom. Não digo que é pecado. Eu não vim aqui para apontar e falar que é pecado ser comemorado. Pelo contrário, eu digo, comemore, tá? Comemore sim o dia do nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Além do mais, ainda mais, melhor dizendo, também no dia 25 de dezembro, após os romanos comemorarem o nascimento do Sol invicto, que é o Deus Sol, né? O Deus Sol foi esquecido pelos romanos e substituído pelo Deus Mitra, da mitologia grega. Então note, dentro do contexto histórico, no dia 25 de dezembro eram-se comemoradas essas festividades pagãs. Aí você pode perguntar, mas por que então comemorar-se o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro? Pois bem, o Papa Júlio, no ano 337, vendo tudo isso, ele tentou, de certa forma, mudar a visão do povo, uma visão pagã e idólatra, e trazer um pouco mais de adeptos para o cristianismo. Certo é então que ele trouxe, ele pegou, elaborou, falou, quer saber? O seguinte, vamos comemorar o dia do nascimento de Jesus também nesta data. Para quê? Para tentar trazer mais adeptos, para poder livrar o povo da idolatria, do paganismo. Entende? Então por isso que eu digo para você, comemore sim o dia do nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Embora infelizmente muitas igrejas tenham deixado de comemorar, eu digo infelizmente, eu digo isso por mim mesmo, infelizmente, porque muitas pessoas comemoram de forma errada e nós que temos um certo conhecimento, temos esta responsabilidade de transmitir o porquê do comemorar o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro e não deixar com que o paganismo se propague mais ainda, certo? Então, ela foi determinada, a escolha desta data foi determinada pelo Papa Júlio I no ano 337 a 352 depois de Cristo, tá, irmãos? E declarado feriado nacional por Justiniano, o imperador Justiniano, no ano 529 da nossa era. Tá bom? E aí vocês podem perguntar assim, mas Alessandro, por que de Papai Noel? Por que árvore de Natal? Pois bem, na cultura contemporânea, o Papai Noel, na nossa cultura contemporânea o Papai Noel é um dos símbolos mais importantes do Natal. Mas por quê? Como criaram esse personagem? Papai Noel, um homem vestido de vermelho, com um gorro vermelho na cabeça, uma barba meio gordinho, cheinho. Pois bem, sua criação foi inspirada no bispo São Nicolau, que costumava ajudar as pessoas pobres. Sendo assim, por sua generosidade, foi canonizado pela Igreja Católica. Olha só que coisa interessante, não é? Com isso, o costume então de se presentear
de dar e receber presente no dia do Natal, justamente por conta do bispo São Nicolau, que era um homem que presenteava pessoas, um homem generoso, tá? Então, por conta disso, este homem foi o personagem que deu vida ao Papai Noel, tá? Aí você pode se perguntar, eu estou falando aqui tudo a respeito do contexto histórico, tá, irmãos? Não citei Bíblia ainda, estou falando a respeito do contexto histórico, tá? Aí você pode se perguntar também, e a árvore de Natal? A árvore de Natal também é outro símbolo popular do Natal. Há muitas versões sobre a associação de árvore do Natal. Uma delas é o seu formato triangular, representando na visão de muitos historicamente a Santíssima Trindade, entende? Seu formato triangular. Pois bem, mas tudo isso, meus queridos irmãos, é o contexto histórico, tá? Contexto histórico, não é bíblico. O que eu estou falando aqui não é bíblico, tá? É contexto histórico, tá bom? Mas o costume de se trazer a árvore para dentro de casa e enfeitá-la data da antiguidade. E quem deu início a este costume, irmãos, pasmem, e começou a ser utilizada pelos cristãos por volta de 1500. Para você que é cristão, estuda a história da igreja, o que você se lembra no ano de 1500, 1517, por aí? Pois bem, saiba quem que teve esse costume. Foi primariamente que teve esse costume cristão de trazer a árvore de Natal para os seus enfeites, ornamentos e tudo mais, justamente Martinho Lutero, tá? E na América Latina, apenas no século XX teve início essa tradição de árvore e enfeite. Pois bem, irmãos, então entenda que era assim, no dia 25 de dezembro, comemorado algumas festividades pagãs, os romanos, os gregos, festividade comemorativa a respeito do Deus Sol, nascimento do Deus Invicto. Aí depois do nascimento o Deus Sol foi deixado de lado, substituído pelo Deus Mitra, certo? Que era um deus da mitologia grega. O Papa Júlio, então, no ano 337 a 352, pegou então essa data, 25 de dezembro, e fez com que as pessoas comemorassem ali o nascimento de Jesus justamente por causa do paganismo. Então foi um meio, uma estratégia que ele achou de tirar o povo do paganismo e voltar eles mais para uma visão espiritual a respeito realmente do Salvador do mundo, tá? Considerado então feriado nacional por Justiniano no ano 529 da nossa era cristã, depois de Cristo, certo? O Papai Noel teve a sua origem numa pessoa por nome de Bispo São Nicolau, certo? E a árvore de Natal, então, também é um dos símbolos também do Natal, né? Na nossa visão contemporânea, tá bom? E ela foi tomada pelos cristãos primariamente por Martinho Lutero. Tá? E somente a partir do século XX, ela teve início. Teve início essa tradição na América Latina. Olha só que coisa interessante. Então entendemos isso, irmãos, entendamos isso, tá? Esse é o contexto histórico, tá bom? Isso que eu trouxe aqui para vocês é o contexto histórico. Fiz um breve resumo do contexto histórico para vocês, tá bom? Um breve resumo do contexto histórico para vocês, tá? Agora vamos falar um pouco a respeito da Bíblia. O que a Bíblia diz a respeito do nascimento de Jesus? O que a Bíblia diz, irmãos? Isaías capítulo de número 7, versos de número 14 diz: portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. Uma profecia, irmãos, mais de 700 anos antes do nascimento de Jesus Cristo. Então note, o significado do Natal para nós tem tudo a ver com isso. É o nascimento de Jesus, uma virgem dando a luz ao Filho de Deus. Tá? Portanto, o mesmo Senhor vos dará um sinal. Eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamará o seu nome Emanuel. O Natal para o cristão é a comemoração do nascimento de Cristo, o Salvador do mundo. Tanto é que a palavra Natal, que do latim é natalis, deriva-se do verbo nascer, tem a ver com nascimento,
Enquanto que os gregos e os persas comemoravam a um deus pagão, um deus falso, por nome de Mitra, né, que significa nascimento do deus invicto, ora, Mitra foi esquecido no dia 25. No dia 25, Mitra foi totalmente esquecido. Agora eu pergunto para você, quando você chega no Natal, dia 25 de dezembro, quem vem à sua memória? Quem vem à sua memória? Mitra ou Jesus? Então note, irmãos, que o nosso Jesus é eterno, é o que fica na memória do ser humano hoje. O paganismo, embora tenha se propagado de uma tal forma espantosa, mas o que prevalece é o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, com um significado específico, um objetivo específico. Jesus nasceu com a finalidade de morrer na cruz, pagar os nossos pecados. Embora a Bíblia dê mais ênfase na morte de Jesus do que no seu próprio nascimento, nós estamos aqui hoje comemorando o nascimento de Jesus Cristo. Certo é então que quando chega no dia 25 de dezembro, você não lembra em Mitra, mas você lembra no nome de Jesus. O nome que vem na sua memória não é Mitra, e sim Jesus. Então, enquanto que Mitra, o Deus falso, proporcionava momentos falsos de prazeres na carne para o povo, como orgias e tanto mais, o nosso Jesus nos proporciona 100 vezes mais nesta terra e, por fim, a vida eterna. Esse é o nosso Jesus, irmãos. Como eu disse, não é uma pregação, é um contexto histórico a respeito da palavra Natal, do Natal, tá? Mas eu tenho que trazer aqui o que a Bíblia afirma e o seu sentido original, tá? Da nossa comemoração no dia do Natal, tá bom? Mitra foi considerado o sol invicto. Olha só que interessante, Mitra foi considerado o sol invicto, mas foi esquecido, porque nós não podemos comemorar o nascimento do sol. Olha só, irmãos, isso que é interessante. Mitra, que tem o seu significado, o nascimento do sol invicto, tá? Mas a Bíblia deixa bem clara, em Malaquias capítulo de número 4, Malaquias capítulo de número 4, verso de número 2. Aqui é a Bíblia quem fala, pois o nome do canal é @abrindo-a-Bíblia. Malaquias, capítulo de número 4, verso de número 2. Olha só o que diz: mas para os que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça, e as suas asas trará cura, e sairão e saltarão como bezerros da estrebaria. Olha só que interessante. O deus Mitra, da mitologia grega, significa o nascimento do sol invicto, porém ele foi esquecido. É tanto invicto, mas foi esquecido. Mas o nosso Jesus, declarado pelo profeta Malaquias, diz assim a palavra do Senhor: mas para os que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça. Esse jamais é esquecido. É o nosso Jesus Cristo, o sol da justiça. Mas por quê? Ao celebrar o Natal, você está celebrando o nascimento do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. O profeta Isaías declarou isso. Agora, o principal objetivo desta data é dizer que, Isaías 9:2, para corroborar com esse texto de Malaquias, capítulo 4, verso de número 2, que diz: mas os que temem o meu nome, nascerá sobre eles o sol da justiça. Isaías capítulo de número 9, verso de número 2, ouça o que diz a Bíblia. Ouça o que diz a Bíblia. O povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam em trevas, ou melhor, em terras de sombra e de morte, a luz resplandeceu sobre eles. Vamos ler o texto novamente? Isaías capítulo de número 9, verso 2. O povo que andava em trevas viu uma grande luz. Que luz que é essa? Malaquias 4:2. O sol da justiça. E sobre os que habitavam em terras de sombra e de morte, a luz resplandeceu sobre eles. Falando do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ou seja, a confirmação de Isaías 9:2 está aqui no Novo Testamento também. Mateus capítulo de número 4, versos de número 16, que diz o seguinte: o povo, olha só, é a mesma coisa, é um paralelo, são praticamente que textos sinóticos. O povo que estava em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados nas regiões e sombras da morte, a luz raiou. Louvado seja o nome do nosso Senhor Jesus Cristo.
E desde então começou Jesus a pregar: arrependei-vos, porque o reino dos céus é chegado. Abrindo a Bíblia, são textos sinóticos que falam a respeito de uma mesma coisa, Isaías 9:2: o povo que andava em trevas viu uma grande luz, e sobre os que habitavam em terras de sombra e de morte, a luz resplandeceu sobre eles. Mateus 4:16: o povo que estava em trevas viu uma grande luz, e aos que estavam assentados nas regiões e sombras da morte, a luz raiou. E quem apareceu na história depois? No verso 17 de Mateus capítulo 4. E desde então, Jesus começou a pregar: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, ou seja, irmãos, o Natal é a expressão do verbo que se fez carne e habitou entre nós. O Natal, seu significado objetivo, o único objetivo do 25, de ser comemorado no dia 25 de dezembro, esta data objetiva é o nascimento de Jesus e nada mais. Embora nós comemoramos às vezes de formas extrapoladas, de formas mirabolantes, ou seja, com banquetes, com fartura e tudo mais, mas irmãos, certo é que o que se comemora no dia 25 de dezembro é o nascimento do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, pelo qual a Bíblia diz que Ele tem na sua coxa, Ele tem na sua mão a chave da morte e do inferno, e na sua coxa está escrita Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, o Verbo de Deus, o Logos eterno, Jesus Cristo que se fez carne, pelo que diz o apóstolo João: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. João 1,14: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O sentido de ser comemorado o Natal do dia 25 é simplesmente a comemoração do dia do nascimento de Jesus Cristo. Enquanto os romanos comemoravam o nascimento do Deus Sol, nós que tememos ao nome do Senhor comemoramos o nascimento do sol da justiça, o qual um povo que andava em trevas, que andava em terras de sombra e de morte, a luz resplandeceu e raiou sobre eles. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então a Bíblia diz também em Filipenses 2:6, capítulo 2, dos versos 6 a 8, que ele, feito a semelhança de homem, não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus Cristo, vamos ler o texto? Filipenses capítulo de número 2, tem tudo a ver com o nascimento de Jesus Cristo. Filipenses capítulo de número 2, dos versos 6 ao 8, que diz: o qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas